monstros! Eu resolvi falar um pouquinho sobre evolução, né? Evolução no tratamento de feridas, mas não é a evolução da ferida, é a evolução que você escreve mesmo, o ato de evoluir após a realização de um curativo, após a avaliação do paciente. A coisa que eu mais chamo a atenção para vocês é isso, sabe? A gente se posiciona muito diante apenas da família e tal, e eu falo muito sobre isso, o posicionamento, a forma como você fala com a família, a forma como você chega na casa do paciente, os primeiros papos, o sentar ali na sala, o seu vestir, o seu portar. Cara, tudo isso faz diferença. Tudo isso faz diferença para você conseguir ter realmente destaque e aumentar o número de faturamento em relação às suas consultas, ter mais consultas, porque quer queira ou quer não, ainda existe o tal do boca a boca. E os nossos pacientes, eles são aqueles pacientes que vão realmente indicar a gente, não indicar a gente obrigatoriamente para um paciente com feridas. Não, ele vai indicar a gente assim, ó, no final de semana, conversando com os amigos dele que perguntam: e aí, essa ferida aí, como é que tá? Cara, eu tô tratando com um enfermeiro muito legal e tal. Olha aqui, ele começa, em vez de falar da ferida, ele começa a falar de mim pros amigos dele. Cara, isso existe demais. E aí ele começa a falar de mim, os caras ficam curiosos, ele mostra meu Instagram, mostra minha rede social, 100 mil seguidores e tal. Cara, ele vai lá e clica, segue, começa a ver meu vídeo, pronto. O cara já sabe que existe um cara muito bom sobre feridas, que tá na rede social e que tá com fácil acesso. Ele não decorou meu nome, ele não aprendeu meu nome. Aquilo dali, aquela conversa ali não foi suficiente para ele aprender meu nome. No entanto, ele foi suficiente para ele apertar o botãozinho azul e me seguir. Porque ele sabe que um dia ele pode precisar. E aí, como ele me seguiu, o meu algoritmo do Instagram vai começar a me mostrar para ele. E aí ele vai começar a assistir aleatoriamente, sem querer, alguns vídeos, algumas postagens minhas. E aí sim ele vai se conectar comigo. E aí sim ele está preparado para ser meu cliente na próxima vez que ele precisar de abordagem a um paciente com feridas. Entendeu? Então, tudo isso aí, todo esse posicionamento é importante e ele faz toda a diferença. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. Mas hoje eu quis fazer uma coisa diferente. Hoje eu quis trazer o que é que você vai, o seu posicionamento, a sua forma de escrever no prontuário. Por que eu tô falando isso? Cara, aqui são 10 anos de formato, não é isso? Então eu tenho que ensinar aqui não o que tá no livro, não o que tá na teoria, não, mas ensinar a minha prática, né? Não são 10 anos de formato. Pois eu vou te ensinar o que realmente eu percebi que fez diferença na minha prática. E quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro muito bem que antes de eu começar a trabalhar, antes de eu trabalhar, na verdade, quando eu estava estagiando na UTI, eu tive a sorte de passar em uma seleção muito cedo, no quarto período do curso de enfermagem. Eu passei numa seleção num hospital de grande porte aqui no Piauí, que na verdade é o melhor hospital ainda hoje aqui do Piauí. E aí eu estagiava 15 dias na UTI, 15 dias de 30. Então eu dava 15 plantões em 30 dias do mês. Então eu estava lá dia sim, dia não, de 7 da noite a 7 da manhã. E nesse plantão eu aprendi muito, muito além de feridas, né? Então eu cheguei lá muito aquele cara das feridas e saí literalmente um cara das feridas, mas com conhecimento de terapia intensiva. E eu me lembro muito bem que quando chegava a hora de eu realizar os procedimentos, avaliar o paciente e tal, e aí o enfermeiro dizia: ó, tu vai avaliar os pacientes aí do leito 10, 7, sei lá, 4, 2. Beleza, me dava 4 pacientes. E aí eu ia lá, avaliava os pacientes, geral, tal, e evoluía. Quando eu ia evoluir, eu me lembro muito bem que eu recebia críticas demais. Não críticas em relação à minha evolução. Não, minha evolução estava linda, estava perfeita. Mas eu me lembro perfeitamente das técnicas de enfermagem. Falar assim: meu filho, isso aí é só, olha, só no começo, academiazinha acadêmica e tal. Tu não vai ter tempo de evoluir assim. A coisa que eu mais ouvia era que eu não ia ter tempo de evoluir todos os meus pacientes daquela forma. Da forma como eu evoluía. Evoluía de forma completa, linda, perfeita. E aí essa era a parte crítica. Essa era a crítica que eu recebia. Então eu ouvia muito de pessoas que jamais fariam o que eu faço. Jamais fariam o que eu faço. Me criticando por eu fazer o que eu faço. E eu tenho uma coisa na minha vida, e isso é uma coisa que sempre me ajudou muito, muito mesmo a ser o que eu sou hoje, é quando você me desafia a alguma coisa, né? Então, se eu sou desafiado a fazer alguma coisa. E naquelas falas dela que ela diz assim: você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir evoluir desse jeito durante o plantão que você for o enfermeiro. Cara, eu comecei a me questionar isso e disse: pô, será se é verdade? Ou será se realmente elas que não sabem fazer o que eu faço e elas já querem me destruir, né? E eu tô falando exclusivamente daquelas técnicas de enfermagem, não. Tô falando das pessoas que vão chegar na sua vida e sempre vão dizer pra você assim: ó,
cara, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Eu aprendi nessa época ainda a pensar assim, pô, quem é que tá falando isso pra mim? Essa pessoa que tá falando pra mim que eu não vou conseguir, que isso não vai dar certo, é uma pessoa que já construiu alguma coisa e que tem os resultados que eu sonho ter? Não. Cara, ela não construiu nada e ela não tem os resultados que eu quero ter no futuro. Não tem. Porra, então por que eu vou ouvir ela? Se isso fosse falado por uma pessoa que tem exatamente naquele dia que ela falou aquilo, ela tem tudo que eu quero ter, ela é tudo que eu quero ser, e ela chega e diz que o que eu estou fazendo é errado, cara, tá errado. Para, pensa, modifica, usa outra estratégia. Porque se o cara que conseguiu fazer tudo o que tu quer fazer tá te dizendo que tu não vai conseguir ou que tá errado, cara, tenha humildade e escute, tá errado. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, velho. Então, quando eu admirava muito uma pessoa e eu era fã daquela pessoa, e aquela pessoa chegava pra mim e dizia que alguma coisa do que eu tava fazendo era errada, eu olhava assim e disse, vem cá, essa pessoa, cara, isso aconteceu, cara, eu quero pela vida da minha mãe aqui, eu quero que minha mãe morra, da pior morte do mundo, se eu estiver mentindo, pela vida da minha mãe. Toda vez eu olhava assim, cara, essa pessoa que tá mandando eu parar, ou que tá mandando eu corrigir, ela faz, ou ela é exatamente aquilo que eu quero ser? Não, ela não é. Ah, ela não faz aquilo que eu quero ser? Não, então, porra, ela não tá errada, então. Ela não sabe isso. Ela não sabe onde eu quero chegar. Então eu não vou escutar e vou pra frente. E por isso eu recebi muita pancada. E ainda hoje eu recebo pancada, porque ainda hoje eu sou assim. Ainda hoje eu sou assim em relação a ficar sempre inovando e falando coisas e fazendo coisas que ninguém fez ainda. Porque eu acredito muito nisso, né? Até que se prove o contrário. Eu errei muitas vezes, errei várias vezes. Não quero que os meus alunos levem os 10 anos que eu levei para ter os resultados que eu tenho. Então, quando alguém chega, esse é o diferencial. Quando alguém chega para mim, dizendo, meu aluno, dizendo que quer fazer alguma coisa que eu não fiz ainda, cara, eu não digo que vai, eu não digo para ele não fazer e eu não digo que não vai dar certo. Porque isso era o que eu mais escutava. Isso é o que eu mais estava. Não vai dar certo. Isso tá fazendo errado. Pô, tá errado por quê? Porque essa pessoa não faz. E só porque ela não faz tá errado. Não, cara. Não. Então, isso foi o que eu aprendi e eu cresci a vida inteira. Então, quando eu comecei a ouvir que evoluir daquele jeito era errado e que evoluir daquela forma ia atrasar a minha assistência, eu não conseguiria ser enfermeiro de uma UTI e conseguir evoluir todos os pacientes daquele jeito, eu disse, cara, isso é um desafio, vamos pra cima. E aí eu comecei a solicitar para o enfermeiro, aos poucos, 5º, 6º, 7º período, eu estagiei do 4º período até o 8º, porque o último período do curso eu não fiz, eu fui contratado para trabalhar nesse hospital. Olha só, eu fui contratado para trabalhar nesse hospital antes de me formar, um período antes de me formar. Então eu não cursei o último período do curso, eu adiantei o meu curso e assumi a UTI do hospital, enquanto os colegas que estudavam comigo estavam lá na universidade assistindo aula, eu já estava sendo enfermeiro da UTI um período antes. Por quê? Porque eu desenvolvi um trabalho excepcional no 4º, no 5º, no 6º, no 7º e no 8º período nesse hospital como acadêmico, como estagiário. E aí eu comecei a solicitar para o enfermeiro para ele me dar uma UTI, eram 2 UTIs, uma pequena e uma grande, me dá uma UTI pequena, deixa eu ficar lá. A UTI pequena já tinha todos os pacientes, eu disse, cara, deixa eu ser enfermeiro lá, e aí se eu tiver alguma dúvida eu venho te perguntar, eu não vou fazer nada, fique tranquilo, eu não vou tomar nenhuma conduta se eu não tiver certeza e tal, eu vou te perguntar. E aí ele foi lá e me apresentou para as enfermeiras, para as técnicas de enfermagem da UTI, e disse, ó, ele é o enfermeiro, a partir de agora ele está subindo plantão, qualquer coisa pergunte para ele, não me pergunte nada. Não me pergunte nada. Ele falava assim, e eu agradeço muito ele. É Dr. Nairo, o monstro Nairo. Falava assim, cara, o enfermeiro do plantão é ele, tá? É ele que é o enfermeiro. Se tiver alguma dúvida, alguma inquietação, pergunte pra ele. Não me pergunte nem nada. E se ele não souber responder, ele vai me perguntar e ele dá a resposta pra você. E aí, nessa pegada, quando ele me passou essa responsabilidade, né? Na verdade, responsabilidade não se passa, né? Mas ele me passou essa vontade, sei lá, essa missão. Pronto, a palavra certa é essa missão. E aí eu assumi e disse, pronto, é agora, eu não sou enfermeiro da UTI, eu não vou ter que fazer tudo como enfermeiro, toda a parte burocrática, a parte ancestral eu não vou ter que assumir agora, porque eu sou enfermeiro da UTI pequena. Beleza, então vamos lá, e agora eu vou conseguir evoluir, vou mostrar como é possível evoluir esses pacientes daquela forma. Então, pra mim, era uma missão, eu vou mostrar pra elas. E aí eu evoluía todos os pacientes. Eu tinha que evoluir 2, 3 pacientes dessa UTI, porque existe essa sistematização da assistência de enfermagem. Eu não preciso
ficar evoluindo todos os pacientes. Vocês sabem disso. Então eram 2, 3 pacientes. Eu disse, não, eu sou enfermeiro da porra da UTI. Ele me deu o cargo. Eu sou o enfermeiro. Eu me achava o cara. Eu sou o enfermeiro, porra. E aí eu saí evoluindo todo mundo. Então eu mostrava pra elas que eu poderia não só ser o enfermeiro, como acadêmico ainda, mas não só assumir as responsabilidades de enfermeiro, responsabilidades administrativas e mesmo das assistenciais, como eu conseguiria também evoluir todos os pacientes. Porque elas diziam que minha evolução era muito grande e era impossível fazer isso no plantão. Tinha intubação, eu tava lá intubando. Tinha parada, eu tava lá na parada e depois eu evoluía. Traqueostomia, cara, todos os procedimentos, sondagem, meu Deus do céu, bota a sonda, tira a sonda, não sei o que. Cultura em UTI é o que mais faz. Aí então, meu amigo, vários procedimentos eu fazendo e todos os procedimentos com evolução excepcional. E aí, por que eu fazia questão de fazer isso? Porque eu sabia que no final do plantão, elas iriam fechar o balanço. E quando elas fossem fechar o balanço, elas iam pegar no prontuário e iam ver minha evolução. E elas liam a minha evolução completa. O que aconteceu? Aquelas pessoas que me disseram que eu não ia conseguir, que era impossível, elas começaram a me admirar e começaram a me parabenizar pela minha evolução. Dizer, cara, que evolução completa, que massa, velho, bicho, tu consegue fazer tudo isso. Então aquele impossível começou a ser um motivo de admiração delas. E aí eu comecei a ser exemplo. Por exemplo, quando um enfermeiro de não sei quantos anos trabalhando lá, iria evoluir. Ele diz assim, rapaz, olha essa tua evolução aqui, viu, enfermeiro? Porque o acadêmico lá da noite, o Jairo, pelo amor de Deus, ele passa o plantão inteiro aqui e evolui, e tu precisa ver como é que é a evolução dele. E é um plantão noturno, que vocês sabem que é mais tenso ainda do que o do dia. E aí, beleza. E aí, eles começaram a questionar isso e elas começaram a perceber que aquilo realmente era possível. Por que eu tô contando essa historinha pra você? Porque aquilo ali foi um ponto que me chamou a atenção ainda como acadêmico, dizendo, cara, me deram um desafio, disseram que isso era impossível, eu vou começar a fazer disso a minha vida, eu vou começar, quando alguém chegar pra mim e dizer que isso é impossível, cara, eu vou tentar mostrar que é possível. Se no final eu perceber que é impossível, massa, é impossível e pronto, tá fixado na minha cabeça e eu vou pedir desculpa e vou dizer, realmente, meninas, realmente é impossível isso aqui, mas eu tentei. Porra, mas eu tentei, eu vou dormir com a cabeça no travesseiro sabendo que eu tentei, cara. E a evolução nisso foi um destaque, que eu consegui criar destaque entre as pessoas, entre os profissionais. E aí passou-se o tempo, eu já era enfermeiro, tô continuando a história, ó. Passei o tempo, já era enfermeiro, e aí eu me lembro que eu fui dar um plantão com um médico, não vou falar o nome dele aqui, mas eu fui dar um plantão com ele, né? E nesse plantão também era noturno, já era enfermeiro e tava cobrindo um plantão de um amigo meu. E aí eu fui dar um plantão noturno, e aí quando eu cheguei no plantão noturno, o médico falou assim, eu me apresentei, nunca tinha dado plantão com ele. Tudo bom, doutor? Sou o Jair, sou enfermeiro do plantão, vou ficar com o senhor a madrugada inteira, com certeza vai dar tudo bem, não vai acontecer nada, hoje vai ser calmo. Aí ele, vem cá, você é o Jairo? Aí eu disse, sou o Jairo. Aí ele, cara, bicho, porra, te conheço. Eu disse, tomara que seja com coisa boa. Que você não me conhece. Agora eu fiquei preocupado agora. Ele, cara, bicho, eu assumo o plantão. Olha o que ele falou. Eu assumo o plantão, e quando eu assumo o plantão, que eu sento aqui, toda vez que eu tô aqui de plantão à noite, eu sento e eu pergunto que dia foi que você tava de plantão, para eu poder ver suas anotações. E aí eu era plantonista nessa época da manhã, né? Então eu dava plantão toda manhã. E aí quando ele chegava à noite, tinha a minha evolução de toda manhã. Então ele fazia a pesquisa e lia, quando eu paciente do leito 5, me dá aqui o prontuário. Ele pegava o prontuário geral do paciente, e aí ele abria e lia todas as minhas evoluções. Ele estava na quinta-feira de plantão, pois ele lia a da quinta, porque estava à noite, né? Então a da quinta, a da quarta, a da terça, a da segunda, e ele tinha uma noção do que aconteceu com o paciente durante esses dias. Então ele estava tranquilo no plantão, porque ele tinha visto a minha evolução. E ele me conheceu que eu era um excelente enfermeiro nesse dia, lendo minhas evoluções, e nesse dia ele comprovou. Aí ele, bicho, precisa ter visto o plantão. O plantão ele tava assim, como o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Tipo assim, cara, vamos aqui, vamos comer, vamos ver o que. Teve jogo do Flamengo no dia, cara, vamos assistir o jogo, rapaz, vamos assistir o jogo, tá tranquilo aqui e tal, não sei o que. Tipo assim, ele ficou meu melhor amigo, porque ele era como se fosse um agradecimento ao trabalho que eu faço com ele. O que eu fiz é evoluindo. Simplesmente cumprindo o meu trabalho. O que é que eu tô querendo falar com isso pra vocês? Pra vocês entenderem que tudo que você escreve é lido.
por outras pessoas. E a classe médica, que é a galera que vai mais trazer dinheiro pra gente, meus amores, a classe médica é a que mais vai trazer dinheiro pra gente, é a classe médica. Então, por quê? Porque se a gente fechar parceria com o médico, e esse médico enviar os pacientes dele pra gente, meu amor, a gente vai começar a ficar literalmente rico de paciente. Literalmente. Então, é muito importante. Eles adoram pegar a nossa evolução completa, porque a maioria dos colegas enfermeiros, ou mesmo dos colegas médicos, eles não fazem a evolução completa. Então, entendam que é possível, e isso é técnica. Quanto mais você faz, mais rápido você fica. Obviamente, eu contei uma história para vocês que eu fazia isso no 4º, no 5º, no 6º período do curso de enfermagem, que eu dava 15 plantões num dia de 30 dias. Então, era metade do mês eu estava de plantão. Quantas vezes eu evoluí? Inúmeras vezes. Eu te pergunto, se você hoje dirige, cara, antes de tu dirigir, não era impossível tu dirigir? Não era? Antes de quando tu começou a dirigir, não era impossível tu dirigir e passar a marcha sem olhar? Tu tava aqui, ó, primeira. Segunda, aí tu baixa a cabeça. Segunda. Você assentou mesmo, isso o carro andando. Entrou. Segunda, aí tu levanta a cabeça, aí tu vai. Terceira, já terceira. Terceira, é assim, né? E o carro andando, e tu, terceira. Isso, entrou? Terceira. E tu fez assim o resto da tua vida. E tu não bateu o carro, não foi? Até tu se acostumar a passar a primeira, segunda, terceira, sem olhar pra marcha. Mas no começo tu tava olhando pra marcha. E tu olhava, e tu botava assim, tu olhava mesmo nem que seja de canto, tu queria olhar. Olha pra frente, menino, eu tô olhando. Eu só quero ver se a marcha entrou mesmo. E tu fez isso várias vezes. E hoje tu dirige sem olhar pra marcha. Sem olhar pra marcha. Então, é técnica. É aplicação. Até você ficar rápido e ágil. Ok? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês, ao visualizar a minha evolução, entendam que existe todo um método que eu criei na minha evolução. Que fique bem claro, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui é um método que eu faço para evoluir os meus pacientes. E por ser meu, eu acho que é completo. Por ser o meu jeito de evoluir, eu acho que é lindo e eu acho que é magnífico. Eu acho que é excepcional, na verdade. Não tem melhor. Porque é o meu. Mas você pode pegar o meu passo a passo, ok? E aperfeiçoar para você e fazer do seu jeito. Beleza? E eu quero que você entenda que isso daqui, que eu vou mostrar, é passo a passo, é prática. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai fixar todos esses passos e vai realizar. E vai realizar a evolução tranquilamente. Lembre-se de duas coisas. A evolução que você faz não é para você. A evolução que você faz é para outra pessoa ler. Pronto. Não faça a evolução para cumprir tabela, porque eu tenho que evoluir. Não faça a evolução para cumprir tabela, porque, eu tenho que evoluir. Não faça isso, ok? Evolua mesmo com a entrega total. E ao realizar o ato de evoluir, lembre-se, você não está escrevendo para você. Você está escrevendo uma evolução de um paciente com lesão e que a pessoa que vai ler a sua evolução, ela não viu ainda a ferida. Isso é muito importante. A pessoa que vai ler a sua evolução, ela não viu ainda a ferida. Então você tem que realizar essa evolução de uma forma que a pessoa consiga, ao fechar o olho, ou mesmo durante a leitura, visualizar aonde está cada detalhe da lesão. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, ó. Um exemplo de necrose. A lesão tem necrose, beleza. Mas aonde está a necrose? Vocês podem perceber que a galera fala assim: a lesão tem necrose e esfacelo. Sim, mas qual a quantidade da necrose e de esfacelo? Aonde está localizada a necrose? Por exemplo, a necrose está localizada na parte distal, proximal, na parte mais superior, mais medial, mais baixo. Aonde? Está localizada na parte mais superior do lado esquerdo. Pronto. Aí o cara já consegue imaginar que na lesão desse tamanho, a necrose está aqui. E eu tenho o quê? Eu tenho esfacelo na região central. Ponto. Então o cara sabe que tem esfacelo na região central e que tem necrose no canto superior direito. Então o restante tem o quê?
e nos demais áreas preserva-se tecido de granulação. Pronto, aí o cara consegue desenhar. Ele consegue saber que tem... ele pega uma ferida, aí ele sabe, no meio ele vai colocar esfacelo, necrose vai colocar no canto superior direito, e o resto ele vai pintar de vermelho do tecido de granulação. É assim que funciona, entendeu? Então tu tem que, ao evoluir, descrever o que é que você tá vendo. Beleza, monstro? Ok? Então vamos lá. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora, que eu vou te dizer os passos que você vai ter que seguir na evolução do paciente, tá? Todos esses passos serão importantes para que você consiga, ao seguir esses passos, você consiga fixar todo esses passo a passo para você utilizar nos demais pacientes, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você coloque aí, pega o papel e caneta. A primeira coisa que você vai colocar, na abordagem a esse paciente, confira quando tu for evoluir, a primeira coisa é segue ou evolui. Muita gente erra quando vai evoluir e começa com paciente segue, paciente evolui. Cara, esse termo paciente está erradíssimo. Não se usa o termo paciente quando você vai evoluir ou anotar. Não se usa. Cara, mas eu faço desafiar aqui. Se a gente for agora no hospital, a gente... Só o que tem, cara. Só o que tem é paciente, prontuários de pacientes começando com o termo paciente. E por que tá errado, professor? Cara, vem cá, deixa eu contar uma coisa. Quando eu subo pra onde? Pra cima. Quando eu desço pra onde? Pra baixo. Quando eu vou sair, eu saio pra fora. Se você está evoluindo, você está evoluindo no prontuário do paciente ou do cliente. Não se escreve paciente e cliente, está lá na diretriz do Corém. Não se escreve paciente e nem cliente, porque é óbvio que aquele prontuário é do cidadão que está o nome escrito em cima. Se tu tá evoluindo aqui embaixo, tá escrito aqui em cima o nome do paciente. Jairo Edielso Rodrigues Barbosa de Souza. Aí tu vai começar. Paciente segue. Não, doente. Ele é paciente, ele é cliente. Não precisa tu colocar o termo paciente. Então o erro mais... que eu fico desesperado quando eu vejo é um pegar a evolução começando com o paciente. Então não comece com o paciente, nem comece a evolução com o cliente. Comece com segue ou evolui. Pronto. Se você já aprender só isso aqui, eu já fico feliz. Pronto, já vai valer a pena a missão. Primeira coisa que você vai conseguir o primeiro passo é segue ou evolui. Aí tu vai lá e escolhe. Eu prefiro segue. Eu uso muito segue, cara. Eu uso muito. Segue, ok? Eu uso muito. E aí, como eu tô meio chateado com segue, tô meio abusado do segue, aí eu vou lá e boto evolui, tá bom? Mas você vai escolher colocando 2. Segue ou evolui. Esse é o primeiro passo. Bota aí, primeiro passo, 2 pontos. Segue ou evolui. Beleza? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é o quê, cara? Sabe uma coisa que é importante, que a galera vacila? O dia do curativo. Qual o dia do curativo? Professor, já tá lá em cima o dia. Hoje é 18 de julho. Já tá lá em cima. Pra que colocar o dia do curativo na evolução? Oh, meu Deus. Qual é o dia de realização do curativo? Você tá no primeiro dia de curativo oclusivo? Tá no segundo dia de curativo oclusivo? Tá no terceiro dia de curativo oclusivo? Cara, é uma ferida operatória. Quantos dias você tá ocluindo? Você tá fazendo curativo, sim, mas tu vai perguntar quantos dias de curativo já foi feito? Será que não é importante saber a quantidade de dias de curativo? Será que não é importante você saber quantos curativos já foi realizado? E quem é que vai te dizer quantos dias de curativo? Será que tu vai lembrar quantas vezes tu fez o curativo? Será que tu vai lembrar que tu tá no 7º dia de curativo oclusivo? Será que tu vai lembrar disso? Tá entendendo a importância? Então, você começa com segue ou evolui, que é o primeiro passo. Segue ou evolui. E o segundo passo é colocar qual o dia do curativo. Isso é uma das coisas que você não pode esquecer jamais. Não pode esquecer jamais, cara. Vamos ao terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Depois que você colocou segue e evolui, que é o primeiro passo. O dia do curativo. Qual o dia do curativo? Qual é o segundo passo? Vamos ao terceiro passo. Terceiro passo, o local do atendimento. Professor, o local do atendimento é necessário mesmo? Depende. Porque se o prontuário do paciente for um prontuário, por exemplo, do domicílio, ok? Já está lá, claro que aquele prontuário é um prontuário do domicílio. Se tiver escrito lá em cima, domicílio, não precisa eu colocar local do atendimento. Porque você vai estar cometendo a mesma redundância, ok? Agora, se for um prontuário geral, onde as suas evoluções
elas vão ser colocadas uma embaixo da outra, só tem linha, é um prontuário geral onde só tem linhas, e você sai evoluindo, ou é um prontuário multiprofissional onde você vai evoluir e na mesma linha a nutricionista que está acompanhando o seu paciente vai evoluir, aí, cara, precisa você colocar o local, ok? Agora, se for um prontuário fixo só do domicílio, ou mesmo do consultório, ou mesmo da clínica, não precisa você colocar o local de atendimento, porque, obviamente, já está lá em cima, ok? Dizendo qual é o local. Mas se não tiver o local de atendimento, meu amor, você vai precisar sim, indubitavelmente, você vai precisar colocar o local de atendimento, beleza? Show de bola? Então, o primeiro passo é segue ou evolui. O segundo passo é você colocar qual o dia do curativo. Tá em segundo dia, tá no terceiro dia, tá no quinto dia, tá em qual dia do curativo? Segundo passo importante. Terceiro passo importante é o local do atendimento que está sendo realizado. E aí você vai... Quem vai dizer se você vai usar ou não o local de atendimento não é você. Quem vai dizer se você vai usar ou não o local de atendimento no prontuário, na evolução, é se está escrito no prontuário, naquela parte de cima, o local. Por exemplo, se tiver na UTI, não precisa tu colocar. Se tiver domicílio, não precisa tu colocar. Se tiver posto, não precisa tu colocar. Ok? Agora, se não está identificado e é um prontuário geral, aí você tem que colocar. Obviamente, porque você está mostrando que você está realizando aquela evolução no domicílio. Ok? Vamos imaginar, para ver como o local é importante. Tu tá evoluindo o paciente no domicílio, beleza? Aí tu tá evoluindo, aquela lesão complicou e ele foi para o hospital por algum motivo lá no hospital e tu teve que acompanhar a lesão. Ele foi por uma pneumonia pro hospital, beleza? Não foi pela ferida, ele foi por uma pneumonia pro hospital. E aí, tu é o enfermeiro que tá acompanhando ele vai pro hospital, tu vai continuar acompanhando, né? Porque ele foi pro hospital, que tu vai deixar assistência pro hospital, não, tu vai continuar acompanhando e tu vai dizer lá como é que vai funcionar até tu vir avaliar. Cara, você vai ter as suas condutas, ele tem um enfermeiro particular, então ele vai pro hospital, mas ele tem um enfermeiro particular. E o enfermeiro particular ele vai cuidar da assistência dele igual um médico particular. Quando o paciente tem um médico particular que ele se interna, o médico particular não chega lá pra conversar com o médico mesmo do plantão, diz, ó, eu sou o médico dele, aí tal, e o médico do plantão fica morto de feliz de pegar, cara, você é o médico dele, pô, me conta. Aí o médico dele vai passar toda a história pro médico do plantão, os dois ficam mega amigo e massa demais, show de bola. Do mesma coisa acontece com o enfermeiro, cara. Você vai chegar no hospital e vai se apresentar, eu sou o enfermeiro dele, eu cuido dele no domicílio, ok? E aí esse paciente é assim, assado, e o curativo dele é assim, assado. E aí você vai lá, vai realizar o curativo dele, vai avaliar ele, quando tu for avaliar ele, quando tu terminar, tu vai evoluir no mesmo prontuário. É ou não é? Tu vai evoluir no prontuário do hospital e tu vai evoluir no prontuário do seu domicílio, da sua assistência. Então tem que dizer lá, ó, realizado 15º curativo oclusivo no paciente na terapia intensiva, no posto de enfermagem, do hospital tal, entendeu? Então, por isso que é importante na sua evolução sempre ter o local de atendimento. E aí você vai avaliar para saber se o local é ou não necessário de acordo com o título do prontuário, ok? Vamos para o quarto passo. Quarto passo muito importante, que, meu Deus do céu, assim, 1% dos profissionais colocam numa evolução. Diagnóstico médico, monstro. Está tratando uma ferida ou um paciente com ferida? Eu acredito que você está tratando um paciente com ferida. Então, se você estiver tratando um paciente com ferida, cara, você tem que colocar qual é o diagnóstico dele. Porque esse diagnóstico ele pode literalmente ser responsável pela melhora clínica ou não desse paciente, ok? Então, coloque aí o diagnóstico médico do paciente e saiba que se você está fazendo um curativo de uma úlcera venosa e o paciente está com uma insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo, você não vai poder fazer uma terapia compressiva. Ou se você está com um paciente em uma úlcera no membro inferior e o paciente está sendo internado por diagnóstico médico de infarto agudo do miocárdio, então provavelmente essa lesão que está no membro inferior pode ser uma lesão arterial. Porque se ele tem placas de ateroma no coração, o que me impede dele também ter placa de ateroma no membro inferior? E esse cara está com uma lesão arterial, de cunho arterial, entendeu? Então, o diagnóstico médico, ele vai ser a quarta coisa que você vai colocar na evolução, ok? Então, vamos lá, vamos seguir a sequência. Segue no 14º dia de curativo oclusivo, ok? No domicílio, ok? Ou na terapia intensiva, com o diagnóstico de... Aí você vai colocar o diagnóstico médico do paciente, tá? Não esquece, porque colocar o diagnóstico médico é muito importante
para você poder ter a certeza do que vai ser o próximo passo a passo, ok? Porque se você não colocar isso, poderá influenciar. E uma das coisas mais importantes daquele elogio que eu te falei, que o médico achava é justamente isso. Já, às vezes, tu colocava o diagnóstico médico além do que estava no prontuário, por exemplo. Porque tinha médico que não colocava no prontuário do dia o diagnóstico mesmo, né? Colocava o dele. Só que eu já sabia como era o enferme da UTI, já tinha os diagnósticos completos de vários pacientes, né? Então, de vários médicos, na verdade. Eu sabia qual era o diagnóstico médico desse paciente, porque o coordenador geral, quando passava a corrida do leito, deixava bem claro que o diagnóstico era esse. Então eu sabia. Então eu não evoluí o diagnóstico médico do que estava escrito pelo médico do plantão do dia. Não, eu falava o diagnóstico médico que o coordenador geral médico deu do paciente. E esse era o diagnóstico. Então algumas vezes tinha um diagnóstico no meu prontuário e não era o mesmo diagnóstico do prontuário médico do médico do plantão, porque ele colocou o que estava observando naquele dia, né? Não repetia. E aí ele me perguntava, mas o que tá errado? O doutor fulano de tal falou, que é o coordenador geral. Eu disse, beleza, entendeu? Na passagem, então, o diagnóstico médico dado pelo médico coordenador geral da UTI. Eu fazia muito isso. Então, é muito importante você ter o diagnóstico médico do paciente e deixar claro no seu prontuário qual é o diagnóstico dele real. Não só isso, como o quinto passo. Escreve agora o quinto passo. História diagnóstica. Quinto passo, a história diagnóstica do paciente. Não se perde, tá? Primeiro passo é o quê? Colocar segue ou evolui. Segundo passo é colocar o quê? O dia do curativo oclusivo que você está fazendo. Terceiro passo é o local do atendimento. Quarto passo é o diagnóstico médico. E o quinto passo é a história diagnóstica desse paciente. Cara, é importante demais. História diagnóstica é contar aquela patologia pregressa do paciente, né? Dizer quais são as patologias que ele já teve que podem influenciar na questão clínica que ele está hoje. Então, dizer que ele teve uma lesão medular e tal, mas que ele fez uma arteriodese e ele corrigiu. Então, posso imaginar que esse paciente possa ter uma lesão por pressão e já é epitelializada na região sacral, por exemplo. Entendeu? Então, é importante ter a história diagnóstica para eu saber quais são paciente já teve anemia. Opa, se ele já teve anemia, ele pode, durante esse estado, essa clínica, ainda tem anemia. E se ele tem anemia, ele vai retardar o processo de cicatrização devido a essa anemia. Então, ter anemia como história patológica pregressa é importante demais, entendeu? Então, quinto passo é você colocar a história patológica pregressa. Não esquecer, cara. Não esquecer. E no sexto passo é qual é a lesão. Anota aí, vai. No sexto passo é qual é a lesão. Beleza, monstro? Então, notou? E aí tu vai dizer, trata-se de uma queimadura, trata-se de uma lesão por pressão, trata-se de uma ferida operatória, trata-se de uma úlcera oncológica, ok? Aí, monstro, então isso daí é o sexto passo, qual é a lesão? Aí agora significa, então, que eu vou começar a mostrar o curativo, né? Vou começar a falar da ferida, né? Só que tu colocou qual é a lesão, então é importante tu colocar qual a causa da lesão. E aí o sétimo passo é a causa da lesão. Escreve. O sexto passo é qual é a lesão e o sétimo passo é qual é a causa da lesão. Então tu vai dizer assim, o paciente trata-se de uma lesão por pressão devido... Aí tu vai dizer um motivo que aquele paciente está com a lesão por pressão. Devido à ausência de mudança de decúbito, ok? Devido à ausência de um colchão viscoelástico, ok? E a mudança de decúbito. Devido à ausência de uma espuma de poliuretano, um colchão viscoelástico e a ausência da mudança de decúbito. Então, tu vai dizer o motivo, a causa que levou aquele paciente até aquela ferida. Beleza? Então, o sétimo passo é a causa. Não esquece disso. Cara, é isso daí que fazia com que eu ficasse famosinho, literalmente, e todo mundo saber por que a minha evolução era boa, ok? Aí agora chegou o oitavo passo. Aí no oitavo passo, pensa. Tu já falou qual é a lesão. Aí agora tu já falou qual foi a causa da lesão. O que tu vai falar agora? O oitavo passo, aí você vai descrever como foi a remoção do curativo. Beleza? Simples assim. E por que é importante evoluir como foi a remoção do curativo? Olha, mas rapaz, a remoção do curativo me diz como a lesão está evoluindo. Quando você vai avaliar o exudato, você avalia que horas o exudato? Olhando para a ferida? Você avalia o resultado na hora que você vai remover o curativo. Na hora que você remove o curativo é que você vai me dizer o nível de exudato, ok? Então, a remoção do curativo eu vou avaliar se tem necrose, se tem esfacelo no curativo, ok? Se está sangrando. Então, eu vou conseguir ter a noção exata e eu vou deixar claro no prontuário, quando eu removi o curativo, aconteceu isso.
Ao remover o curativo, foi perceptível isso. Realizada a remoção do curativo e avaliado uma exudação de nível moderado. Olha aí. Realizado remoção do curativo oclusivo de forma atraumática e observado uma exudação moderada presente na cobertura secundária e primária, ao tempo que observou-se também presença de esfacelo e partes de necrose aderidas à gase que foi removido. Lindo demais, alto padrão de relevância. Então, o 8º passo, você vai falar sobre a remoção do curativo. Simples assim. Aí agora vamos para o 9º passo. O 9º passo você vai Você vai descrever a limpeza. Segue o raciocínio. Você não removeu o curativo? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é você realizar a limpeza da ferida. Pois agora você vai descrever a limpeza. Como foi que tu fez a limpeza? Foi realizada a limpeza com curativo com soro fisiológico em jato, ok? Ao tempo que foi sequei as bordas e coloquei PHMB em contato com a ferida por um tempo de 5, 10, 15 minutos. Removi PHMB, realizei a limpeza da borda com a gase seca e pronto. Então tu vai descrever como foi a limpeza depois que tu descreveu a remoção do curativo. É lindo? Então, tu descreveu no 6º a lesão, no 7º tu descreveu a causa, no 8º tu descreveu a remoção e no 9º tu descreveu a limpeza da ferida. Quando você fazer isso, você vai ter tudo descrito. Vamos ao 10º passo. O que seria o 10º passo? Você já removeu o curativo, você já realizou a limpeza da lesão, que foi no 9º passo, e o 10º é o quê? Olha, você vai descrever agora as características da lesão. Ou aquilo que eu falei, observado necrose na região superior esquerda, esfacela em região central, tecido de granulação em toda a sua extensão da lesão, desde a parte superior direita, ok, até a parte inferior por completa lesão. Aí o cara desenha, ele consegue desenhar necrose aqui, esfacela aqui e tecido de granulação em toda a região, onde observou-se um sangramento intenso ainda presente em região inferior direita. Tá sangrando bem aqui embaixo, na ferida. O cara que não viu a ferida, ele sabe que tem necrose aqui em cima, ele sabe que tem esfacela aqui no meio, ele sabe que tem tecido de granulação em toda essa região aqui, e ele sabe que tá sangrando bem aqui. O cara não viu a ferida, mas ele leu minha evolução, e eu disse exatamente onde tinha cada coisa, beleza? Na ferida, na verdade. Simples assim. Ok? Então você vai descrever agora literalmente todas as características da lesão. Pronto, agora tu já fez a limpeza, tu já removeu, tu já fez a limpeza, tu já descreveu as características da lesão, agora tu vai descrever agora o quê? Tu vai descrever agora o procedimento. Então o 11º passo, descreva o procedimento, ok? Aí tu vai descrever. Descreve como o procedimento? Ao descrever o procedimento, tu vai dizer como é que tu tá fazendo o curativo, com a pinça, sem pinça, se tu tá realizando a limpeza ou realizando a colocação da cobertura de tal jeito, tal. Então tu vai descrever todo o procedimento. Fez desvidamento na lesão? Aí tu vai chegar a hora de evoluir o desvidamento. Tu fez uma esclerotomia? Chegou a hora de evoluir sobre a esclerotomia que tu fez. Então tu vai, no 11º passo, descrever o procedimento. Muito simples. Descreva o procedimento para dar tudo certo. Aí agora chegou a parte importante que vocês adoram. Curativo, cobertura. 12º passo, você vai colocar curativos e coberturas. Aí tu vai descrever qual foi a cobertura que tu utilizou, ok? Qual foi a cobertura que tu utilizou? Utilizei uma hidrofibra com prata, utilizei um hidrogel, realizado curativo oclusivo com hidrofibra com prata como cobertura primária e cobertura secundária. Foi colocado uma gase estéreo seca, ok? E aí tu vai dizer como foi a oclusão do curativo, obviamente. Então tu descreve as coberturas e descreve também a oclusão, ok? Ok? E aí o 13º passo e último, você vai colocar as famosas orientações que você realizou, ok? Então o 13º passo é aquela partezinha da enfermagem, que é onde você realizou todas as orientações e os cuidados que você realizou. Coloque os principais, porque você tem, na sistematização, você tem a parte ao lado onde você faz a prescrição de enfermagem, né? E lá vai estar todas as orientações e todos os cuidados, beleza? Mas é importante na evolução ter as duas ou as principais orientações
daquele paciente. Por exemplo, no paciente com lesão por pressão, foi orientado a mudar de decúbito a cada 30 minutos ou de acordo com o paciente a cada 1 hora. Beleza? Então isso é uma orientação importante que tem que estar presente na evolução, porque é uma orientação que tem a ver com a causa da lesão. Então por isso tem que estar na evolução essa orientação. Beleza? Uma orientação de um paciente com uma úlcera venosa, manter o membro elevado. Foi orientado manter o membro elevado do paciente com uma úlcera venosa. Uma orientação importante, eu coloquei bota de una em um paciente com uma úlcera venosa, foi orientado a esse paciente deambular, ok? Então eu coloquei uma úlcera venosa e eu orientei o paciente deambular. Então é importante demais colocar orientações, como 13º passo, ok? 14º passo e último passo, queixas, né? Queixas. Então se o paciente tiver alguma queixa, você vai colocar lá a queixa principal daquele paciente durante a evolução. Beleza? Então, a queixa é importante. Queixa de dor, queixa de, sei lá, queixa de estar conseguindo dormir por causa da ferida. Então, a queixa principal, você vai dizer lá, queixa de odor. Então, por que é importante deixar a queixa na evolução? Porque aí tu sabe que aquela queixa tem que ser removida, principalmente no próximo curativo, ok? Porque tem que mostrar assim, cara, tu realizou 3 curativos, 3 avaliações. Nas 3 avaliações, o paciente permanece com a mesma queixa, tá errado. Ele se queixou de odor no primeiro curativo. No segundo passo curativo, ele queixa de novo de odor. No terceiro de odor, então tu não está resolvendo o problema. Então, escrever a queixa, ok? É importante para você saber exatamente aonde você vai ter que atingir na próxima intervenção. E aí, galera, eu fiz questão aqui de botar uma prática para vocês aqui ver. Olha aí, ó. E aí é um exemplo de uma evolução para vocês. Coloquei aí, ó. A data da evolução foi no dia 12 de fevereiro. Olha como não tem nada a ver a data como o dia do curativo. Olha aí, ó. Às 9h30 da manhã, segue. Eu comecei com segue. Olha aí, ó. Segue, o que tá de vermelho é o primeiro passo. Segue. Segundo passo, no 7º dia de curativo. Terceiro passo é o local do atendimento, na unidade de terapia intensiva. Quarto passo é o quê? Diagnóstico médico, em tratamento de um AVC hemorrágico. Quinto passo é história diagnóstica, tendo como história diagnóstica hipertensão arterial sistêmica sem tratamento. Sexto passo é qual é a lesão. Apresenta como lesões uma LPP em região sacral. Estágio 3, descreve a lesão. Aí, ó, qual o 7º passo? A causa da lesão. Aí eu boto de verde aí a causa. Devido à impossibilidade de mudança de decúbito. Aí eu continuo, volto ao 6º passo, que é a lesão. Além de várias outras lesões, porque não tem só uma lesão, até, além de várias outras lesões por atritos em regiões circunvizinhas. Aí, qual foi a causa dessas outras lesões? Devido à fricção e ao cisalhamento ocasionado pelo intenso peso corporal. Beleza? Então eu fui aí, descrevi todos até o 6º passo. Aí agora eu vou para o 7º passo, que é o quê? A remoção do curativo. Aí eu botei de cinza o 7º passo. Realizado a remoção cautelosa do curativo, utilizando soro fisiológico. Tem que descrever o que tu utilizou para remover o curativo. Utilizando soro fisiológico 100 ml. Diga qual é o seu soro que você utilizou e quantos ml você utilizou. Agulha 40x12, ok? Isso eu aprendi porque eu estava no hospital privado. No hospital privado a gente tinha que descrever tudo que a gente estava utilizando. E aí eu levei esse meu conhecimento para a vida. E um par de luva de procedimento como materiais utilizados. Observado exudação moderada na cobertura primária e secundária durante a remoção. Olha aí a importância de colocar a remoção na evolução. Eu acabei de descrever o material que eu utilizei na remoção e eu descrevi também o exudato, que só é presente, só é possível avaliar durante a remoção. Aí eu botei aí, ó, agora depois que eu faço a remoção, agora vem a limpeza. Próximo passo é a limpeza. O 8º passo é a limpeza. Eu botei de roxo aí, ó. Durante a limpeza, foi utilizado diretamente na lesão e perilesão o sabonete com PHMB, sem necessidade de enxágue. Mas a solução de PHMB por 30 ml. Então eu botei o sabonete, não enxaguei, tirei, não enxaguei e botei a solução por cima e deixei agir por 30 minutos. Por meio de uma... Aí eu descrevo como é que eu fiz, ó. Por meio de uma gase em contato com a lesão, com o objetivo de remover o biofilme presente. Eu já boto aí até o que foi o objetivo da remoção. Vou colocar o outro aqui, ó. E continua. Continuação aí, ó. No leito. Realizar o desviamento mecânico na remoção da gase
com o PHMB, sem intercorrência. Quando eu puxei, a limpeza acaba quando eu termino, quando eu tiro a gás. A limpeza acaba quando eu tiro a gás. Ao tirar a gás, eu olhei pra gás e vi que ela veio necrose e esfacelo na gás. Top demais, né? Pronto, agora eu vou pro próximo passo, que é descrever as características da lesão. Então, ó, a lesão Bopresão apresenta 8,5 centímetros de comprimento com 6,2 centímetros de largura. Por que é importante isso? A escala de Push vai me dizer a área da lesão. Isso é importante para saber se está tendo ou não melhora da ferida. Esfacela, olha como tem como tu vê a lesão. Esfacela em região medial esquerda, necrose 3 centímetros na região central direita da lesão. Quer dizer, não é na região central, é na região central direita. Com impossibilidade de desvidamento instrumental conservador. Quer dizer, eu tenho uma necrose e eu não consigo remover por desvidamento. Deixei claro. Ah, tem necrose, tu não removeu por quê? Eu já descrevi, já disse que eu não removi porque era impossível, ok? Sangrante, tá sangrando. Com exudação moderada, porém sem maceração. Cara, tu vê a ferida. É evidenciado o tecido de granulação pálido em todo o restante da lesão. Até porque tem biofilme, né? As demais lesões apresentam-se espalhadas com os mesmos aspectos. Pronto. Tá igualzinha. As outras lesões está igual a essa que eu acabei de descrever. Diferenciando apenas pela exudação mínima e por possuir tamanhos variados. Então está igual ao anterior, mas a exudação dessas pequenas está mínima. Ok? Pronto. Aí agora eu vou botar o quê? Qual foi o procedimento que eu fiz, né? Então essa parte verde aí é o procedimento, beleza? Então, ó, feito fotobiomodulação no leito sobre a granulação 1 joule de vermelho, 1 joule de infrared nas bordas e administrado creme barreira durante a realização do curativo. Então, essa parte verde cana aí é a descrição do procedimento. E essa parte de um verde mais próximo do azul é o que? As coberturas, é o próximo passo. Aí eu botei aí, ó, creme barreira, fotobiomodulação, como se fosse a cobertura, mas não é, você sabe que é o procedimento. É realizado curativo oclusivo com hidrogel com alginato. Hidrogel com alginato é a cobertura. 5 pacotes de gás estéreo, no total, 1 par de luva estéreo, uma rede tubular para fixação. Então eu descrevi todo o procedimento. Depois que eu descrevo todo o procedimento e descrevo as coberturas, qual é o próximo passo? O próximo passo é quais as orientações que você deu para o paciente. Aí tá aí, ó, realizado padronização de quê? Realizado padronização de mudança de decúbito. Aí tá as orientações, ó. De vermelho tá as orientações. Realizado padronização de mudança de decúbito a cada 1 hora, utilização de colchão pneumático, mais elevação dos membros inferiores por meio de colchim, mais aplicação da escala de Braille 3 vezes ao dia, mais controle de umidade nas avaliações rotineiras das fraldas, mais dieta hiperproteica e hipercalórica. Pronto. Prestei todas as orientações. Aí eu botei aí, ó, se tinha alguma queixa. Segue intubado, em ventilação mecânica, modo assiste controlada, sem drogas vasoativas. Se ele está entubado em ventilação mecânica, não tem como eu descrevi aí e dizer a queixa, porque ele não me falou a queixa. Então eu descrevi o modo que ele está. Aí eu botei para finalizar sobre os cuidados, como esse paciente está na UTI, né? Sobre os cuidados intensivos da enfermagem. Passei o tracinho e evoluí aí, ó. Enfermeiro já é de EOS, corrente, tal, até o final. Beleza, monstro? Show de bola, né? Tá aí, ó. Então eu descrevi todos os passos para vocês. Descrevi todos os passos que eu faço na minha evolução, ok? E aí, até você copiar, acredito, espero que você tenha copiado todos os passos. Coloquei aí um exemplo para você ver como é que faz na prática essa evolução, ok? E professor, a minha evolução vai ficar sempre grande assim? Cara, essa evolução ela não é grande, ok? Ela é feita rápido e pequena. Ok? Isso é prática. Quanto mais você aplica, mais rápido fica. Isso evolui rapidamente hoje é porque são todos esses anos de experiência. Como eu te falei, eu comecei a evoluir muito cedo, isso, 4º período do curso já fazia isso. Então eu peguei a prática muito rápido, que é igual eu dirigir carro, que eu sei que hoje tu dirige carro e tu não olha para a marcha. Porque tu sabe que não precisa olhar para a marcha. Porque tu já pegou a habilidade. Isso é habilidade, ok? Faça isso todo santo dia, que aí você vai ver como você vai se tornar um profissional expert em feridas e vai ser admirado, não só pelos seus colegas enfermeiros, mas pelos seus colegas médicos também de outras áreas que vão ler a evolução de você, beleza?